tvitaperuna.net, a sua melhor opção na internet. Boa noite. Convido os senhoras e senhores para assumir os seus lugares. Representando o povo de Itaperuna e com a proteção de Deus, dou por iniciado o trabalho da 34ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da segunda sessão legislativa da legislatura 2021 a 2024. Solicito o vereador Zoreia e realiza a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos, boa noite ao presidente, boa noite à mesa, boa noite dos nossos amigos vereadores, em nome e a todos que se encontram neste lugar, boa noite. Vou estar lendo aqui em Salmos 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tem inveja dos que praticam a iniquidade. Esta é a palavra de Deus nesta noite. Solicito a segunda secretária que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Boa noite. Ata da 33ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2021-2024, realizada em 8 de junho de 2022. Aos 8 dias do mês de junho do ano de 2022, às 18 horas e 20 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: Cinei dos Santos Menezes, digno presidente do Legislativo; Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, digno primeiro secretário; Adenilson da Silva Zacarias, Alailton Ponte de Souza, Antônio Pedro Rosa, Carlos Assis Eufrásio, Hélia Cruz de Moraes, Francinei Luiz de França, Jefferson Ferreira e Keila Maria Prudêncio dos Santos. Portanto, 10 vereadores, realizou-se a 33ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2021-2024. Registrada a ausência do vereador Paulo César da Silva, Cristiano de Oliveira Raposo e Glauber Pessoa Bastos. Feita a chamada pelo livro de presença e constatada a existência de número legal, o senhor presidente solicitou ao vereador Carlos Assis Eufrásio que realizasse a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Após, o presidente convidou ao vereador Francinei Luiz de França para assumir a segunda secretaria, considerando a ausência da titular. Em seguida, requisitou do segundo secretário ad hoc que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte: do vereador Adenilson da Silva Zacarias, moção de aplauso número 154/2022, encaminhando moção ao senhor Marcelo Nunes Pereira pelos relevantes serviços prestados ao ramo de fotografia. Do vereador Alailton Ponte de Souza, moção de aplauso número 158/22, encaminhando moção ao secretário municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias, o engenheiro João Carlos Grilo Carlete, e requerimento número 153/22, requerendo atendimento diversos ao DEMUT. Do vereador Cinei dos Santos Menezes, moção de felicitações, número 155/22. Encaminhando moção ao excelentíssimo senhor Jair Bittencourt pela passagem de seu aniversário. E voto de pesar, número 156/22, encaminhando voto de pesar aos familiares da senhora Aneide Dornelas. Do vereador Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, indicação número 149/2022, solicitando a regularização de despejo de esgoto. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Em seguida, solicitou ao primeiro secretário que verificasse se havia vereador inscrito para as breves comunicações. Dela, fazendo uso os vereadores Antônio Pedro Rosa, Keila Maria Prudêncio dos Santos, Adenilson da Silva Zacarias e Francinei Luiz de França. A vereadora Keila Maria Prudêncio dos Santos, ao fazer uso da palavra,
solicitou que constasse em ata seu pedido quanto à sua ida a Brasília, a convite do deputado federal Juninho do Pneu, no período de 20 a 24 de junho do corrente ano, a fim de elaboração de emendas junto aos ministérios federais a serem destinados à nossa cidade, visando a implementação de benefícios. Em seguida, solicitou ao plenário que deliberasse sobre tal pedido e que foi aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais vereador querendo fazer o uso da palavra, o presidente passou os trabalhos para a ordem do dia. O presidente solicitou ao vereador Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, primeiro secretário, que assumisse a presidência por haver projeto de lei de resolução de sua autoria, em deliberação, em atendimento no artigo 26, inciso 30 do Regimento Interno. Em segunda discussão, por unanimidade de votos, na forma do artigo 144 do Regimento Interno, o projeto de lei que denomina Professora Carmosina Reis do Carmo a nova sede da Guarda Mirim, localizada na rua Zearino Vieira Brum, 132, bairro Ceará, nessa cidade. Em única discussão, foram aprovados por unanimidade de votos, na forma do artigo 154 do Regimento Interno, todas as proposições lidas no expediente. Não havendo mais que deliberar, o presidente convidou o vereador Francinei Luiz de França para fazer a entrega de moção de aplauso ao senhor Humberto, coordenador regional do CIE Norte-Noroeste Fluminense, pelos relevantes serviços prestados no município. Após a outorga, foi concedida a palavra ao homenageado. Em seguida, o presidente encaminhou os trabalhos para explicações pessoais, dela fazendo uso o vereador Jefferson Ferreira. Em seguida, o presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura da pauta da próxima reunião. Em ato contínuo, agradeceu a presença de todos e deu por finalizados os trabalhos da presente sessão, e marcando a próxima reunião para o dia 13 de junho do corrente ano, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, eu, Soraya Silva Felizardo Cândido, secretária-geral da Câmara Municipal de Itaperuna, digitei e subscrevo a presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Foi aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente da presente reunião e a pauta da reunião seguinte. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a sessão ordinária do dia 13 de junho de 2022, às 18 horas. Expediente, moção de aplauso número 163 de 2022, de autoria da vereadora Keila do Todo. Requerimento número 162 de 2022, de autoria do vereador Paulo César da Silva. Requerimento número 164 de 2022, do vereador Antônio Pedro Rosa. Requerimento número 165 de 2022, de autoria do vereador Carlos Assis Eufrásio. Indicação número 158 de 2022, de autoria do vereador Adenilson da Silva Zacarias. Indicação número 159 de 2022, de autoria do vereador Adenilson da Silva Zacarias. Indicação número 160 de 2022, de autoria do vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues. Indicação número 161 de 2022, de autoria do vereador Paulo César da Silva. Gabinete do presidente Cineide Santos Menezes, da Câmara Municipal de Itaperuna, segunda-feira, 13 de junho de 2022. Pauta para a 35ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizada no dia 15 de junho de 2022, no horário regimental. Expediente normal, proposições de diversos vereadores. Matéria em pauta para discussão na ordem do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 13 de junho de 2022. Solicito ao primeiro secretário que verifique se existe vereadores inscritos para fazer o uso da palavra nas breves comunicações. Com a palavra o vereador Paulo César da Silva. Alô. Boa noite a todos no plenário, senhor presidente, seus vereadores, funcionários dessa casa, todos que nos assistem pelas redes sociais e todos que nos ouvem pela 103 FM.
eu venho aqui hoje parabenizar mais uma vez e parabenizar o governo Alfredo pela grande conquista de ter terminado a ponte que liga o bairro Carula, frigorífico ali, Carula e frigorífico ao bairro Aeroporto. E lembrando que aquela ponte tem um grande nome de uma pessoa que representa ali o bairro frigorífico. O seu filho é o Avides Fraga, que é dono do frigorífico Frinense, um frigorífico com muito tempo e que tem assim uma repercussão no nosso município. Então, quero aqui também já parabenizar o Alexandre da Autoescola, que na época era o vereador presidente da Câmara e que propôs esse nome da ponte, e parabenizar o Alfredão, que na época, em 1º de 7 de 2013, ele sancionou essa lei, criando o nome da ponte, Ponte Honório Fraga. É o nome do pai do Fraga, do Avides Fraga, e o bairro frigorífico ali se comoveu na época já, com vários agradecimentos aqui à Câmara por ter lembrado de uma pessoa que ajudou ali no frigorífico, igual o Frago ajuda, e tem vários outros frigoríficos, com quase 1000 funcionários frigoríficos ali, funcionários, todos os frigoríficos ali que tem naquela localidade, e a população ficou muito satisfeito do Alexandre ter escolhido um nome de uma pessoa que pudesse representar o bairro frigorífico e, na verdade, toda Itaperuna, para colocar um nome naquela ponte. Então, eu faço também aqui um pedido, requerimento, que deve entrar daqui a pouco, que o prefeito possa fazer essa placa, colocando para a inauguração dessa ponte, o nome que está na lei e que já foi feito desde 2013, 1º de 7 de 2013, aprovado por essa Câmara, por unanimidade, esse nome dessa ponte. Quero também pedir aqui que se faça a iluminação. Estando lá na ponte, perto da ponte, conversando com moradores, tanto do aeroporto como do Carula e frigorífico, todo mundo está achando muito bom e é excelente, que até o Alfredo sempre fala, o certo é fazer ponte e não muros. Então, a gente vê que a ponte é excelente para o município de Itaperuna, excelente para o bairro Niterói, excelente para o bairro Aeroporto. Então, que seja feito a iluminação da ponte e também de algumas ruas que foram agora beneficiadas com a ponte, que ainda não tem essa iluminação. Então, é de grande valia essa iluminação lá. E quero também aqui prestar conta, né? Fui representar a Câmara lá no evento da Enel, na CPI da Enel, no Rio de Janeiro, e também aqui o nosso amigo Grauber estava presente, e representando também a Câmara, nós dois estivemos lá, e a CPI, muitas pessoas falaram assim, a concessão é do governo federal, só o governo federal tem condição de penalizar a Enel, o governo do Estado não tem, mas a força da CPI, da Assembleia Legislativa, o André Siciliano, o Jair Bittencourt, que faz parte da comissão de energia da Alerj, já está dando fruto. O vereador Grau, eu fiquei sabendo de um funcionário da Enel, que a Enel tomou a decisão, já fez reunião em Campos e vai fazer a contratação, não de empreiteira mais, de uma certa parte que faz o serviço de poda, de voltar a energia mais rápido, de manutenção, vai ser feita pela própria Enel. Isso quem me passou foi um colega meu que é funcionário, ele já foi chamado, já teve a reunião em Campos, já pediram a carteira, vai passar o funcionário da própria Enel fazer essa parte. E ele até explicou que lá na reunião falaram uma coisa, que o próprio funcionário, igual hoje, vai cortar uma árvore na rua Avenida Cardoso Moreira, aí saiu o serviço ali para cortar aquela árvore. Se tiver uma árvore logo pertinho, aquele funcionário da empreiteira, eu não sei porquê, não cortava a próxima árvore. Esse funcionário da Enel vai ter poder, se tiver uma reclamação de fazer um serviço, estou dando só exemplo da poda,
e tiver uma outra, fez uma poda para a árvore X, mas se naquele momento, aquele funcionário que foi cortar, vê que tem que fazer a outra poda ali perto, ele já pode fazer e já comunicar com a empresa. Então, a gente vê que está dando resultado o trabalho dessa Câmara e da Assembleia Legislativa do Estado. Por hoje é só, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Adenilson da Silva Zacarias. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, a mesa, vereadores amigos, todos presentes. Boa noite a você que aqui vem nos prestigiar, né? Acho interessante essa participação, né? Eu sempre digo, inclusive na rua, vá à Câmara. Essa Casa de Leis, ela é a casa, né? É do povo e é para o povo. E às vezes é muito interessante, porque às vezes assim, parece que isso pesa um pouco, né? Quando você diz que um equipamento é para o povo, parece que pesa um pouquinho. Outro dia eu usei uma fala desta em uma quadra de esportes, e aí isso repercutiu um pouquinho diferente, né? Porque estando nessa devida quadra, eu disse, olha, a quadra é do povo. E aí eu percebi, né, que em algum momento, né, a gestão do equipamento, ela tipo que não ficou muito agradada com isso, mas é do povo, é do povo. E aí assim, me assusta entender que eu tenho que trabalhar, por exemplo, num local onde eu não quero ou eu não desejo dar acesso ao povo. Estou falando de uma certa quadra, onde eu passei, dei essa fala, e talvez as pessoas nem se atentem para isso, mas eu entendi que essa fala, quando você diz que é do povo e é para o povo, parece que incomoda algumas pessoas, mas eu digo que a Câmara é para o povo. Todo poder emana dos povos e em seu nome é exercido. Então que venha o povo, que venha, que entre, que se sente, que acompanhe, entendeu? Então assim, realmente muito interessante essa visão que algumas pessoas têm, e que bom entender que não é a nossa visão, né? Mas enfim, presidente, primeiro queria nessa noite fazer um pedido ao atendimento da UPA, né? Eu estive em visita à UPA na semana passada e eu entendi ali uma morosidade, isso não me agradou. A UPA nos atende bem? Sim, mas assim, eu não consigo entender, e aí assim, eu me coloco no lugar daquelas dezenas de pessoas que estão ali, porque eu acho interessante a empatia. O serviço, ele não é só para você, ele é para mim também. E aí, às vezes, não estou dizendo aqui que não o faça, mas a morosidade, isso me deixa realmente incomodado, porque em algum momento ali, eu pude me aproximar, e aí alguém disse assim, poxa, eu estou aqui há 3 horas, sei também que cada procedimento é um procedimento, mas eu coloco o respeito acima de qualquer coisa. Entendemos que o direito à vida, ele é prioridade, seja na Constituição, seja na Declaração Universal, entendo. Entretanto, a gente está num tempo da empatia, do atendimento humanizado, e aí eu não vou falar nem de administração, porque o quadro, né, como que está essa carga horária, quem é que está lá atendendo, mas enfim, a minha fala aqui, ela tenta ser pertinente, porque eu estive ali entendendo um pouquinho da demora. Gente, quem tem fome, tem pressa, então assim, não quero eu atropelar um protocolo, mas é preciso humanizar, é preciso ver o outro está na fila do atendimento há 1 hora, há 2 horas, há 3 horas, está com sono, está com fome, tem família. Então assim, na verdade, eu penso que é só olhar um pouquinho, né? Estamos fazendo o nosso trabalho? Sim, estamos fazendo. A unidade está aberta, né? Nós temos ali o atendimento, mas espera lá, né? A minha fala é para atentar realmente, não é advertência, mas é entender que o sujeito humano, ele está na fila, né? Já é tão difícil. Eu vejo pessoas que saem da boa fortuna, pessoas que não têm realmente a condição, naquele momento, de pegar um táxi. Então, isso assim, é muito doído. Estou mandando um recado, né? Não é que puxar a orelha, não é advertir,
mas é realmente atentar para esse atendimento. Nessa noite, quero ainda pedir recapeamento para a rua Pastor Nilo Siqueira Bastos. Essa rua fica ali próxima ao SESI, entendeu? Bem próxima também ali enfim, o Fluminense, né? É uma rua transversal ali, onde eu pude caminhar por ali, né? Fica do outro lado ali, Mercado Panelão de um lado, e essa rua fica ali, né? Mas enfim, eu vi que realmente está muito precária, buracos e buracos e buracos, e como eu acredito nessa administração, eu acredito na Secretaria de Obras, que tem sim atendido, né? Mas é minha função pedir, né? Para que depois, não sendo atendido, a gente então tome outras medidas. Pastor Nilo Cerqueira Bastos, ali na SEAB, próximo ao SESI. Também queria pedir ali no Platão Boixá, eu venho sendo abordado por motoristas, inclusive, pedindo ali um quebra-molas, próximo ao Casamia. Ali também, na Platão Boixá, um buraco próximo, ali em frente ao número 683, né, um buraco de aproximadamente 1 metro, se abriu ali, e aí eu venho pedir à Secretaria de Obras, né, uma atenção na Platão Boixá, voltada aí para esse buraco, né, que se abriu, a vizinhança está pedindo, e ainda o quebra-molas próximo ao Casamia. Queria falar um pouquinho sobre a poda das árvores. Eu fiz um requerimento aqui, felizmente a gente vem sendo atendido, né, a Secretaria de Obras se mobilizou, trabalhou aí com a poda pela avenida, mas eu lembro que no meu requerimento também a gente pedia e abordava que a poda chegue também às comunidades, né, aos bairros, e eu estou vendo isso com muita clareza ali na avenida Prefeito Orlando Tavares, né, as árvores estão imensas, né, a iluminação fica precária, e eu já venho pedindo há algum tempo. A poda aconteceu no centro, mas ainda não chegou lá, na Platão Boixá, na Prefeito Orlando Tavares e em outras ruas aí da cidade. Prefeito Orlando Tavares também queria abordar a necessidade de um quebra-molas. Eu acho interessante que, às vezes, assim, a avenida, o próprio nome diz, né, é uma via enfim, de muitos metros, 200, 300 ou para lá disso. Mas eu acho tão interessante que, às vezes, assim, a secretaria, ela vem, ela faz um trabalho e, tipo, não tem a visão de que naquela via necessita-se de um quebra-molas. Então, assim, eu acho interessante isso, precisar atentar para que se coloque um quebra-molas. Hoje eu estou pedindo aqui o quebra-molas ali na Prefeito Orlando Tavares, né, onde realmente as motos passam ali de maneira bastante assim, numa velocidade suprema, e aí a gente está aí atentando a secretaria, que vá lá, que olhe o local e que coloque ali o quebra-mola. Ok? Por hora é só. Obrigado. Boa noite. Com a palavra, a vereadora Sargento Cristiane. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes, todos que nos assistem. Hoje eu venho aqui agradecer toda a palavra de carinho, todas as mensagens que foram enviadas a mim, os vereadores, Hélia Cruz esteve lá comigo, né, saiu daqui da Câmara, foi direto para o UPA, está lá comigo, Sinei também. No momento, posso dizer para vocês que até hoje foi o momento mais difícil da minha vida. E todos os outros vereadores também estiveram comigo, foram no enterro, querido todo, agradecer a presença dela lá, né? E nesse momento tão difícil, que não existe palavras, né, Marquinhos? Você passou há pouco tempo na mesma situação que eu, um momento tão difícil que palavra nenhuma que fale consegue te dar um pouquinho de chão, porque parece que você está caindo e não consegue se agarrar em nada. É como se não tivesse um fio, não tivesse uma árvore, não tivesse nada e você estivesse caindo. Só quem passa por esse momento é que pode explicar
a dor e o sofrimento que é. E toda palavra de carinho e toda ajuda, todo abraço, faz uma diferença enorme nesse momento. Você parece que te conforta, parece que te dá uma força. Eu ainda ando meio sem força, apesar de estar tentando seguir, de estar tentando comparecer aos eventos, aos compromissos, mas quando chega a hora de tirar as coisas, de desocupar o guarda-roupa, os horários que a pessoa te liga, né? Como minha mãe sempre me ligava para pegar minha filha na escola. Então, esses são os momentos mais difíceis. E eu quero de coração mesmo agradecer cada um que esteve comigo e cada um que me enviou um gesto de carinho. Isso fez muita diferença na minha vida, isso me ajudou muito, está me ajudando muito. Sempre fui uma pessoa muito forte, mas nem todos os momentos a gente consegue se manter de pé. Quero estar aqui agradecendo o secretário de Obras por ter retornado o calçamento do Bedim. Estive lá no evento, no Colégio Águas Claras, e vi o agradecimento, vi a alegria dos moradores de saber, né, que vai poder entrar, que vai poder sair sem o barro. E quero dizer para todos do Bedim que eles não estão esquecidos. O prefeito Alfredão está empenhado, o deputado Jair também está empenhado em conseguir verbas para estar ajudando aquele bairro, como outros bairros, como o nosso amigo aqui, Zacarias, falou, né, que tem muitos buracos, que precisa, tem as podas de árvore, a gente sabe que tem muita coisa a ser feita, mas estão trabalhando. Em relação à UPA, eu não posso deixar de agradecer aqui tanto aos médicos como os enfermeiros que estavam lá, né, quarta-feira passada, que fizeram de tudo. Doutor Vinícius Hipólito, ele foi ao local, por ser meu amigo, ele foi lá no local, ele tentou de tudo, ele fez de tudo para tentar salvar a vida da minha mãe. A doutora Daniela também é uma pessoa que ela pensa muito no próximo. Quando eu ouvi que o Zacarias até falar desse sentimento aí de humanização, de pensar, o pouco que eu convivo com ela pensa assim, ela corre atrás para ajudar os pacientes que estão no UPA, tanto quando meu filho caiu e fraturou o crânio, que ela estava lá também nessa época, e ela tentou ajudar. Então, assim, eu quero parabenizar todos os funcionários e os médicos que estavam lá nesse dia e fizeram de tudo. Eu vi, que eu saí daqui antes da reunião acabar, a minha mãe ainda tinha um sopro de vida, e eles tentaram de tudo. Os enfermeiros entravam e saíam, os segurança, eu vi o trabalho de todos ali em conjunto para tentar salvar uma vida. Então, assim, eu acredito que muitas das vezes não tem nem o que fazer, o Zacarias, que às vezes não tem uma vaga no hospital, às vezes o médico está atendendo e por isso a demora, mas eu acho também que a gente pode estar mais presente lá na UPA para tentar ver se a gente, né, lute por melhorias, porque é o que eu falo, quando a pessoa está na UPA, é porque ela está na situação mais difícil da vida dela, porque ela está ali dependendo da saúde, ela está dependendo de médico, ela está dependendo até da pessoa que limpa a UPA. Então, desde da pessoa que limpa ao chefe da UPA, ele tem que tratar maravilhosamente bem as pessoas que estão lá, porque se elas estão lá, elas já estão debilitadas. Então, Zacarias, conte comigo, para que se quiser, eu estarei também junto com você, podemos ir lá quantas vezes for preciso. Tá? Muito obrigado, por hoje é só. Com a palavra, o vereador Marquinhos de Retiro.
Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Boa noite, vereadores. Todos que se fazem presente aqui nesta casa, todos os colaboradores da casa, toda a mídia, imprensa. Tenha todos uma boa noite. Cristiane, reforço minhas palavras de sentimentos, né, a você. É difícil perder, e perder uma mãe ainda é pior, acho que muitas e muitas e muitas vezes. Ontem mesmo minha mãe fez 10 meses de partida e não tem data, não tem limite, não tem distância. Eu tento colocar no meu coração, Cristiane, que ela foi passear e está passeando num paraíso, está bem e ao lado do nosso Criador. E vamos seguir aqui a nossa missão e ter força e seguir sempre do lado do bem, fazendo bem, para tentar alcançar também esse paraíso e o reencontro com Deus e com os nossos. Deus te abençoe, minha amiga. Te dê força aí para seguir. Presidente, ontem eu tive a oportunidade, junto com a comunidade de Retiro, principalmente para quem estava presente ontem na missa das 19 horas, com o padre Zé Fernandes em Retiro, e tivemos a honra de ter a presença do prefeito, de outras pessoas do governo também, que assistiu à missa, e depois tivemos um bate-papo. E é interessante que o Alfredo ele abre o espaço, né, para a comunidade realmente poder cobrar. E ontem teve essa cobrança da comunidade de Retiro, cobranças essas que eu já venho fazendo aqui ao longo do mandato, né, em todas as sessões. A gente fala um pouquinho do distrito, um pouquinho do município, mas a gente vê a dona Elima, por exemplo, né, uma senhorinha de 97 anos de idade, que ainda honra o seu título, vai lá em cima no colégio e dá o seu voto, né? Ela e toda a família, né, faz sempre isso, e ela sempre quer fazer isso, e disse que enquanto tiver saúde ela vai estar confiando nos governantes e dando o seu apoio, dando o seu voto. Então a gente observar a dona Elima, de 97 anos, me pedindo para apresentar ao prefeito, para ela também fazer as suas cobranças. Cobranças essas que, de fato, é o mínimo que a gente, né, deve estar entregando de volta para a confiança que o povo nos deu. Então, a dona Elima, ontem, ela pediu o nosso prefeito para tampar o buraco na frente da casa dela. Então, é um simples fato, né, que a prefeitura tem que fazer, e eu faço aqui, dona Elima, o reforço em tribuna desse pedido ao nosso secretário de obras, que eu já venho fazendo. As nossas ruas em Retiro do Muriaé, elas passaram por 4 cheias só esse ano, e já são ruas antigas que foram asfaltadas, que já não estão aguentando mais. Então, são vários e vários buracos, e realmente precisa dessa atenção. Os meninos em Retiro, eles fazem o que podem e o que não podem, mas não tivemos ainda uma presença da nossa Secretaria de Obras de forma pactuante no nosso distrito para fazer as maiores demandas, atender o nosso povo. Então, hoje eu tive um retorno do Alexandre. Segundo o Alexandre, vai estar indo a Retiro para poder ver o que vai ser preciso para poder estar fazendo essa operação tapa-buraco, essas podas de árvores, esse estudo de asfaltamento das novas ruas. Então, o que eu peço é só isso para o nosso secretário, para o nosso prefeito, para a gente poder realmente entregar para o nosso povo um pouco mais de esperança, né, um pouco mais de qualidade de vida. Lá nós temos diversas ruas que precisam passar por isso. Entre outras demandas que foram abordadas ontem, eu quero agradecer a fala do padre, a fala da comunidade, por ajudar as nossas cobranças, ao prefeito por ter ido a Retiro, né, parar o seu tempo, em pleno domingo, dia dos namorados, né? A gente sabe dos compromissos também particular do prefeito de cada um aqui, e ele cumpriu essa agenda com a gente lá, e deu várias ideias para o distrito, para a comunidade,
e ouviu a comunidade. Então, a gente fica grato também por ter, né, esse espaço com o prefeito e nos ouvir. E a gente acredita realmente, Zacarias, como você sempre coloca, né, a gente acredita nesse governo, a gente acredita nessa gestão, acredita nos secretários, e a gente pede realmente que essa atenção para o nosso distrito. Inclusive, o Alfredo, em parceria com vários empresários e também com o apoio da Prefeitura, vai estar levando para Retiro, no mês de julho, um evento religioso, um evento cultural, um evento popular, né, de forma com que as famílias retirenses possam também estar curtindo um pouco, né, a fé e também a cultura do nosso município. Então, o Alfredo vai estar colaborando com o distrito em um evento cultural e religioso, e que isso possa fazer parte do calendário municipal de eventos todo ano. Depois a gente vai propor direitinho junto ao Marcelo, para Retiro também não ficar esquecido nessa parte cultural e dar um pouquinho, né, de lazer à nossa comunidade. E, para finalizar, Sinei, eu gostaria de convidar, inclusive, a Vossa Excelência para estar assinando junto comigo e todos os demais vereadores. Nesse final de semana, um atleta itaperunense, né, o Yuri Mérida da Silva, de 20 anos, seu professor Carlos Eden Bessa, né, da equipe CT Bessa, daqui de Itaperuna, levou o nome de Itaperuna e levou esse atleta, né, numa competição internacional, Etapa Brasil, que foi feita essa disputa em São Paulo. Essa Liga Brasileira de Muay Thai, né, tradicional, na federação, e o Yuri Mérida, de apenas 20 anos, em sua categoria, ele representou muito bem os atletas, representou muito bem a cidade, representou muito bem os demais atletas de Itaperuna, junto com o seu professor, né, o Bessa. Então, eu gostaria de propor uma moção de aplausos aí ao atleta Yuri Mérida da Silva e também ao professor Carlos Eden Bessa e toda a sua equipe pelos trabalhos com esses jovens, né? São oportunidades que tira os jovens aí de muitas situações de risco do mundo e coloca aí, né, numa situação representando o nosso município num grande evento. Vocês têm noção, foram 4 lutas e o Yuri perdeu somente uma, onde ele ficou classificado para disputar o estadual de Muay Thai no Rio de Janeiro em julho e o WMO em Minas Gerais, em Berlândia, em agosto. Então, fica aí a nossa gratidão a esse jovem, que Deus te abençoe e continue firme e focado aí no esporte, levando o nome do nosso município. Parabéns a todos. Presidente, por hoje é só. Com a palavra, vereador França Bombeiro. Boa noite, presidente Sinei, amigos vereadores, todos que comparecem esta noite aqui na Câmara Municipal, equipe de seguranças, funcionários e todos que nos assistem pelas redes sociais. Presidente, queria solicitar, não sei se está hoje, né, com a Secretaria de Obras ou na Secretaria de Saúde, o Fumacê. Eu não tenho visto passar os carros do Fumacê. Edemia? Então, olha, a quantidade de pernilongos está assim assustadora. Então é um período do frio, que você utiliza menos os ventiladores e as crianças. Então eu peço encarecidamente para que os responsáveis voltem a colocar em condição de uso as viaturas que fazem esse serviço de Fumacê. Também, como sempre faço, gosto de trazer aqui a transparência da Prefeitura através da Secretaria de Saúde, em especial da sua secretária Adriana Levone, com as licitações, né? E eu parabenizo a secretária porque chegam até as nossas mãos com antecedência. Então, vou divulgar aqui bem rapidamente, está aqui, ó, tomada de preços, contratação de pessoas jurídicas especializada para execução de serviço de engenharia civil. Só vou ler de maneira bem resumida. Data, 21 de junho, às 14 horas. Prédio da Secretaria Municipal de Educação.
Maiores informações e retirada do edital no endereço localizado na rua 10 de maio. E também uma licitação, pregão presencial, registro de preços de pessoa jurídica para eventuais e futuras prestações de serviços concernentes ao preparo, produção e distribuição de refeições hospitalares, conforme condições especificadas contidas no termo de referência anexo 1. Então, os interessados procurem os órgãos competentes, os locais destinados a essas licitações. E eu vou dar uma contribuição aqui, meu amigo Zacarias. Sei da sua atuação, vê se chega aqui cansado, né, luta. Eu não estou indo na contramão, mas vou te deixar uma sugestão para Vossa Excelência. Desde o meu primeiro mandato, eu já tinha uma preocupação com o trânsito de Itaperuna. À época, eu até peguei um levantamento do Corpo de Bombeiros para ver a quantidade de acidentes envolvendo as motos. E já era assustadora. Estou falando aqui no ano de 2013, 2014. E eu tenho presenciado um crescimento enorme de acidentes envolvendo motos. E quando eu falo assim, não tenho nada contra quem utiliza as motos, nada contra os motociclistas, pelo contrário. Agora vou falar assim, até uma minoria, para não falar um pouco mais, que sinceramente, eles não temem a própria vida, porque o que fazem no trânsito de Itaperuna é um absurdo. E eu vou mais além, pode ficar até às vezes chateados comigo. Uma grande parte são entregadores, são chamados motoboys. Eles te cortam pela direita, por cima, por baixo, não respeitam o sinal fechado. É algo assim absurdo, não tem educação nenhuma de trânsito. Então estou falando aqui, não estou generalizando, mas estou falando que é uma proporção bem interessante. Vou fazer um apanhado novamente, passado aí já 7, 8 anos, vou até o Corpo de Bombeiros pegar a estatística para comprovar a tese que ora aqui trago, ainda de uma maneira genérica. E o que eu estou falando com relação à contramão da proposição de Vossa Excelência é com relação aos quebra-molas. Por quê? Eu sei da dificuldade que é quando você melhora as ruas, automaticamente aumenta a velocidade e a falta de educação, repito, de alguns motociclistas e também daqueles que conduzem automóveis. Porém, Itaperuna daqui a pouco fica intransitável para, por exemplo, as viaturas de emergência, como as viaturas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, das equipes de saúde, porque muitas das vezes o tempo-resposta ele é fundamental para salvar uma vida. E a quantidade de quebra-molas é tanta que torna praticamente esse tempo muito retardatário. Se você pegar as viaturas do Corpo de Bombeiros, de combate a incêndio, por exemplo, são viaturas pesadíssimas, 8 mil, às vezes 20 mil, 30 mil litros d'água. Então, imagine essas viaturas passando no quebra-mola. E às vezes são quebra-molas colocados em partes íngremes, que dificulta ainda mais o atendimento emergencial por parte dessas equipes de socorro. Então, eu proponho a esta casa, né, para que nós, junto ao DEMUT, o Departamento de Trânsito, pudéssemos fazer novamente uma grande campanha que já foi feita em Itaperuna, que repetisse essa grande campanha de educação no trânsito, antes de começar a multar. Porque, infelizmente, é assim mesmo, infelizmente, as pessoas, esses malucos, vou chamá-los assim, só deixam de fazer quando dói o bolso, pesa no bolso, aí vão parar de fazer as loucuras que fazem no trânsito. Eu digo assim porque a moto, o carro ainda tem uma certa proteção, a moto não tem, a proteção é o corpo. E eu sei, nos meus anos de atividade do Corpo de Bombeiros, quantas pessoas eu socorri, e às vezes mutiladas, e não aprendem, porque na maioria dos casos, não são todos, lógico, mas na maioria dos casos, por imprudência deles próprios, em alta velocidade e não respeitando a sinalização. Então eu peço a todos os edis desta casa, para que junto
com Enio Borges, uma pessoa sensacional, possamos levantar essa ideia de fazer uma semana, quiçá, de uma campanha preventiva do trânsito de Itaperuna. E depois, infelizmente, coercitiva, de punição aos mal educados, aos péssimos, né, condutores de carros e motos. Obrigado, presidente, obrigado a todos, tenham todos uma boa noite. Não havendo mais vereadores inscritos para fazer uso da palavra, passo para a ordem do dia. Indicação 158/2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itaperuna, o vereador Adenilson da Silva Zacarias, indica a mesa, ouviu o plenário na forma regimental e envia expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal se digne a instalação de uma urgência de placa de sinalização, faixa de pedestre e quebra-mola na área escolar. Escola Municipal Francisco de Mato Ligiero, Rua Francisco Vicente Arrabal, 300, Governador Roberto Silveira, Itaperuna. Sala das Sessões, 8 de junho de 2022. Requerente vereador Denilson da Silva Zacarias. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Está aprovado. Indicação 159/2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itaperuna, o vereador Denilson da Silva Zacarias indica a mesa, ouviu o plenário na forma regimental, envia expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal e digne pintura interna e externa dos muros, instituição de ensino, Escola Municipal Francisco de Mato Ligiero, Rua Francisco Arrabal, 300, Governador Roberto Silveira, Itaperuna, com o objetivo de zelar e cuidar do bem público. Sala das Sessões, 8 de junho de 2022, requerente vereador Denilson da Silva Zacarias. Está em discussão, com a palavra o vereador Zacarias. Presidente, novamente na tribuna, quero reforçar aí essa indicação, né? Não quero aqui me poupar, né? Porque o que vejo a partir dessas indicações é um zelo maior, né? Nós já falamos ali da necessidade realmente do cuidado, a faixa, a identificação da escola. Ali nós temos um público infanto-juvenil imenso, né? Muito grande, são horários variados, é o Ligiero, é o Doutor Alto, e aí a gente passa ali muitas vezes, até a gente fica meio assustado, porque é um número grande, pais e alunos, e aí tem a questão dos veículos, e a gente vem aí com esses requerimentos, né, com essas indicações, pedir, né, já foi pedido aí na semana passada, já verbalizei e novamente dou veracidade ao fato de todos os cuidados no que tange aí as minhas indicações acerca da Escola Francisco de Mato Ligiero, que está aí completando seus 35 anos, precisando de uma identidade, né? Aquele prédio precisa ter à sua frente o brasão da escola, símbolo maior, uma identidade, porque na verdade, assim, sem essa identidade, nós temos ali apenas um prédio. E aí as pessoas muitas vezes se perdem na comunidade, né, a não ser quando pegam informações aqui ou ali, porque na verdade a identidade, né, da escola não está ali aparente. Peço aí a pintura, todas as placas, todos os cuidados que estão aí contidos nas indicações que foram propostas por esse vereador. Muito obrigado, por hora é só. Continue em discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneça como estão. Foi aprovado. Indicação 160 de 2022. Indico a casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito com a seguinte reivindicação: que seja elaborado pelo chefe do Executivo Municipal um projeto de lei para transformar em cargo de condutor de ambulância os cargos de motorista do quadro efetivo da Prefeitura Municipal, cargo específico de condutor de ambulância. Sala das Sessões, 8 de junho de 2022, requerente vereador Marco Alexandre Pinamor Rodrigues. Está em discussão, com a palavra o vereador Marquinhos de Retiro. Boa noite a todos novamente. Gostaria de contar com o apoio dos meus amigos vereadores. É uma indicação, na verdade, que eu estou fazendo ao Executivo. Na verdade, é para que
faz necessário cumprir a lei. Os nossos motoristas de ambulância, na verdade, eles estão lotados como condutores de ambulância. Então, o que eu estou pedindo aqui é para que o prefeito revê esse cargo dos motoristas, né, para motorista do quadro efetivo da prefeitura. E, além de estar cumprindo a lei, né, na Lei 12.988 de 2014, vai estar oferecendo a esses motoristas treinamento especializado, reciclagem. Seria um projeto de lei vindo do Executivo para esta casa, para poder dar melhorias para esses motoristas. Fica o meu pedido, através desta casa, ao prefeito, para que, de uma certa forma, a gente também consiga valorizar mais a classe que são os motoristas das ambulâncias, que, na verdade, hoje eles estão, né, na folha de pagamento, estão como condutor de ambulância. E, com isso, eles perdem muita coisa, inclusive a proteção da lei. Por hoje é só. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Indica a casa, indicação 161 de 2022. Indico a casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhado o expediente ao senhor prefeito a seguinte reivindicação: que proceda com a instalação de iluminação na ponte Honório Fraga, que liga o bairro Frigorífico Carula ao aeroporto e as demais ruas que dão acesso à mesma, que as lâmpadas instaladas sejam preferência de LED. Sala das sessões, 13 de junho de 2022, requerente vereador Paulo César da Silva. Está em discussão. Com a palavra, vereador Paulo César. Presidente, a gente estive lá, né, ontem à noite e hoje também, perto da ponte lá, várias pessoas conhecidas, tanto no lado do aeroporto como no lado ali do Carulho Frigorífico, estão muito preocupados que a ponte foi muito boa para fazer a ligação dos bairros, só que o pedestre à noite não tem condição de passar, porque não tem luminosidade nenhuma naquele local. Então, é muito perigoso que a prefeitura possa, o mais rápido possível, fazer essa iluminação. Isso foi pedido da população e está sendo feito, entendeu? E aproveitar até mesmo, eu coloquei as ruas adjacentes, porque com essa ponte, a vinda pelo Carula do centro vai ser muito importante. Então, ali, a ligação da estrada ali que vem da Carolina Campos não tem iluminação. Por isso que eu coloquei a ponte e também as ruas adjacentes que não tem iluminação. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Está aprovado. Requerimento 162 de 2022. Requeira a casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte reivindicação: que seja confeccionada uma placa de identificação da nova ponte, conforme a lei 597 de 1º de julho de 2013, que denomina ponte Honório Fraga. 2. E que após seja feita a inauguração com a presença do filho do senhor Honório Fraga e os demais familiares e toda a colaboração em prol do fim dessa obra. Sala das sessões, 13 de junho de 2022, requerente vereador Paulo César da Silva. Está em discussão? Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Está aprovado. Moções de aplauso 163, 2022. A vereadora infascinada propõe a mesa na forma regimental, após ouvir o plenário, que seja presente moção de aplauso encaminhado à equipe Cão de Briga. A equipe Cão de Briga é uma equipe de Muay Thai e outra modalidade de luta que iniciou suas atividades em 2006. Hoje a equipe é formada por 100 membros contabilizados dentro e fora de Itaperuna. Participaram de várias competições por todo o Brasil, representando nossa cidade. Atualmente tem 15 competidores de ponta que têm trazido para Itaperuna medalhas, cinturões e troféus. Sem nenhuma ajuda do poder público, empenhar
ao máximo com recursos próprios para poder seguir as suas competições. Itaperuna tem vários jovens com potencial, força, talento e determinação para competir. Merece reconhecimento, por isso, essa moção de aplauso. Sala das Sessões, 9 de junho de 2022, requerente a vereadora Keila do Todo. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Está aprovado. Requerimento 164 de 2022. Requeiro a Casa, após ouvir o plenário, seja encaminhado, senhor prefeito, a seguinte reivindicação. Solicitar à Secretaria de Obra que faça uma rede de esgoto na rua projetada, próxima à casa do senhor Rosinha, bairro Nova Esperança, no distrito de Raposo. Sala das Sessões, 13 de junho de 2022, requerente vereador Antônio Pedro Rosa, vereador Zoreia. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Está aprovado. Requerimento 165 de 2022, requer a Casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte reivindicação. Solicitar à Secretaria de Ação Social que instale no centro de convivência na antiga Escola Municipal Humberto de Campos, no Surubi. Sala das Sessões, 13 de junho de 2022, requerente vereador Carlos Assis Eufrásio, Carlinhos Peixeira. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Está aprovado. Portaria número 6830, de 6 de junho de 2022. O prefeito municipal de Itaperuna, no uso das suas atribuições legais, considera, no dia 16 de junho de 2022, quinta-feira, 16 de junho de 2022, quinta-feira, considerando facultativo o ponto da repartições pública municipal no dia 17 de junho de 2022. De 6 de junho de 2022. Alfredo Paulo Marques Rodrigues. Passo o trabalho para explicações pessoais no prazo de 5 minutos. Com a proteção de Deus, encerra a presente reunião e marco a próxima, por dia 15 de junho de 2022, no horário regimental. Fiquem todos com Deus. tvitaperuna.net. A sua melhor opção na internet.